Presidente eleito Lula diz que trabalhadores que recebem salário mínimo terão aumento real e receberão conforme o aumento do PIB do Brasil. O aumento de R$ 18 representaria um gasto de mais de 6 bilhões de reais nas despesas de 2023. 9 veículos são retirados da lama em tragédia no Paraná. Buscas por soterrados continuam e não se sabe a quantidade exata de vítimas. Pesquisa mostra que em dia de jogo de futebol, cresce o número de ameaças contra mulheres e de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Mesmo classificado às oitavas de final, Brasil decepciona com derrota para a seleção de Camarões. Venda de medicamentos genéricos cresce e gera economia de 150 bilhões de reais ao bolso do consumidor. Estudo revela que melhorar a rotulagem nutricional nas embalagens dos alimentos pode ajudar a reduzir doenças relacionadas à desnutrição. E nos Emirados Árabes, um táxi para cachorro faz serviço 24 horas por dia, com ou sem a presença dos donos. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o cenário atual da economia brasileira não é dos melhores. Afirmou também que os trabalhadores que recebem salário mínimo terão aumento real e receberão conforme o aumento do PIB do país. Em conversa com a imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, nesta sexta-feira, o presidente eleito, Lula, afirmou que aguarda a conclusão do trabalho dos grupos temáticos para fazer um diagnóstico completo e detalhado do governo que recebe das mãos de Bolsonaro, mas afirmou que já tem ciência de que o cenário não é dos melhores. Eu estou convencido que a situação do Brasil não é das melhores. Nós temos informações de que nós não teremos grande crescimento em 2023, se depender da política que está em vigor nesse país. Nós temos a obrigação e o compromisso de fazer esse país voltar a crescer. Nós temos o compromisso de voltar a gerar emprego. Nós temos o compromisso de trabalhar para que a gente possa reduzir a inflação e aumentar a produção de alimentos, principalmente os alimentos básicos, que é muito significativo da inflação do povo pobre. O presidente eleito afirmou que não vai divulgar os nomes dos ministros escolhidos até assumir, mas afirmou que já tem 80% da composição da esplanada em mente. Ele disse que só vai compor o ministério após o dia 12, quando ocorrerá a diplomação. Nós ainda temos algum segmento da sociedade que nós queremos conversar. Depois da gente, então, eu vou receber você diplomado no dia 12. Então, depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. Tá? Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse ainda que o salário mínimo será reajustado em cerca de 6% a partir do ano que vem. Mais cedo, o senador eleito Wellington Dias, que faz a articulação política da equipe de transição no Senado Federal, disse que o salário mínimo em 2023 seria de R$ 1.320, mas Lula não quis cravar esse valor. Afirmou apenas que o trabalhador que recebe salário mínimo terá reajuste real nos próximos anos e que o resultado do Produto Interno Bruto será dividido com toda a população. Nós fizemos uma PEC. Essa PEC a gente prevê um aumento do salário mínimo de 6 e pouco, que é o primeiro aumento em muitos anos, porque os trabalhadores não recebiam aumento há muito tempo. E eu acho que nós vamos dizer para os trabalhadores: todo ano haverá aumento real para os trabalhadores que ganham salário mínimo e para os aposentados. O crescimento do PIB será repartido entre a sociedade brasileira. É importante entender isso. Não adianta o PIB crescer 10% e o povo não participar desse crescimento.
Aliás, o povo participa no crescimento do PIB, mas para comer, o que esse PIB permite, o povo não participa. Então nós queremos que o povo participe. Então vai ser assim. A hora que o PIB crescer, o povo receberá parte desse crescimento do PIB. Lula também afirmou que, embora a equipe de transição tenha localizado inconsistências no mecanismo atual de pagamento do Auxílio Brasil, as pessoas que realmente precisam do benefício não ficarão desassistidas. Se tiver uma bomba armada, nós somos especialistas em desarmar bomba. Nós não vamos deixar a bomba explodir. Porque tudo aquilo que foi determinado ao povo mais humilde, mais pobre, todas aquelas pessoas que necessitam efetivamente, que se receberam, porque uma coisa que nós vamos ter é com o cadastro. Ou seja, é importante que o Estado cuide das pessoas mais pobres, é importante que o Estado faça política social, faça transferência, sabe, de renda como Bolsa Família, mas é importante que a gente atenda efetivamente quem necessita. Sobre a PEC da transição, Lula disse que acredita que o texto será aprovado, pois é necessário para recompor o orçamento do país. Eu estou convencido que nós vamos conseguir aprovar a PEC, que não é uma PEC do Lula, é uma PEC do Bolsonaro, porque o que nós estamos fazendo é repondo no orçamento que ele deveria ter colocado para que a gente possa governar e começar a fazer o tipo de governo que nós saberemos fazer no Brasil. Eu já conversei com forças políticas que não me apoiaram durante a campanha, mas que são partidos que têm importância dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado. E vocês sabem que quando a gente ganha uma eleição, a gente governa com quem ganhou. A gente tem que conversar com os deputados eleitos. A gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos. O aumento do salário mínimo representaria um gasto de mais de 6 bilhões de reais nas despesas para o ano que vem. Se aprovado pelo Congresso Nacional, o novo valor vai ficar acima dos R$ 1.302 propostos anteriormente. Para que a proposta seja implementada, é necessária a aprovação da PEC da transição. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo serve de referência para 56 milhões e 700 mil pessoas no Brasil. No mercado financeiro, depois que o presidente eleito Lula mostrou resistência a reduzir o montante de gastos extrateto embutido na PEC da transição e de se esquivar de perguntas sobre quem será seu ministro da Fazenda, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira, de 0,36%, cotado em R$ 5,21 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,90%, aos 111.923 pontos. 6 caminhões e 3 carros foram removidos no soterramento da BR-376 na Serra do Mar Paranaense, que ocorreu na última segunda-feira. As equipes de resgate estimam aproximadamente que ainda 30 pessoas estejam soterradas, sendo 14 já confirmadas pelas autoridades. 6 pessoas foram resgatadas com vida e 2 vítimas fatais já foram identificadas até o momento. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, algumas pessoas que estavam de passagem pela BR-376 no momento do incidente já foram localizadas e as famílias foram informadas, reduzindo a estimativa de soterrados. Com a intensidade da chuva reduzida, as equipes de resgate seguem os trabalhos de busca, mas ainda há riscos de novos desabamentos. De acordo com a Arteres, concessionária que administra o trecho, equipes trabalham para a correção dos problemas na pista de rolamento. Até agora, foram identificados 14 pontos de deslizamento de terra, pequenos e médios em outros locais da mesma rodovia. A pista norte da BR-376, sentido Curitiba, teve a massa de terra removida e os trabalhos de desobstrução seguem na pista sul, sentido litoral, e a liberação do tráfego segue sem previsão. Para o fim de semana, a manutenção da umidade, o calor e fatores que contribuem para a organização da umidade favorecem o desenvolvimento de instabilidades em boa parte do Brasil e para chuvas intensas e temporais. São mais de 11 mil pessoas desalojadas e 2 mil desabrigadas pelo país. Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina são os estados mais afetados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, quase todos os estados do Brasil
estão com algum tipo de alerta. E o mês de novembro foi um período atípico. Os meteorologistas explicam que é um conjunto de fatores que acabou causando uma série de fenômenos incomuns para a época, incluindo tempestades de poeira do interior paulista. Temporais que causam deslizamentos, alagamentos, derrubam árvores, postes e interrompem o fornecimento de energia de bairros inteiros. Tempestades de areia, neve e temperaturas mais frias em décadas. O mês de novembro de 2022 foi marcado pelo volume de chuvas acima da média, fenômenos incomuns para a época, e foi descrito como excepcional pela meteorologia do Climatempo. A previsão do Climatempo é que dezembro registre fortes chuvas nas mesmas regiões que foram atingidas por tempestades em novembro. Os meteorologistas que monitoram o tempo e clima há mais de 30 anos afirmaram que novembro foi um mês atípico em todas as regiões do país. O ano de 2022 já entrou para o caderninho de anotações do IMET como situações meteorológicas inesquecíveis. O frio da primeira semana de novembro e a neve não vai dar para esquecer. Os 40 graus Celsius na Inglaterra e todo o calor que fez na Europa durante o verão deles mudou a climatologia por lá. Uma meteorologista do Climatempo explica que uma série de fatores causou esses fenômenos, inesperados para novembro. Um deles foi a chegada de uma frente fria muito forte vinda da Antártida que trouxe a onda de frio para o país de forma inédita. Essa frente fria foi tão forte que já seria considerada muito forte mesmo no inverno. No entanto, foi registrada há um mês do início do verão, que ocorrerá dia 21 de dezembro. Segundo ela, ventos marinhos intensos e resistentes levados do oceano para o continente também ajudaram a causar chuva volumosa no litoral do Paraná, Santa Catarina e no sul de São Paulo, que causaram deslizamentos de barreiras e interdições de estradas. Para ter uma ideia, essa quantidade de chuva é maior do que a registrada o ano inteiro em cidades do Nordeste. A média de chuva de um ano em Petrolina, em Pernambuco, é de 419 milímetros, segundo o IMET. A Comissão de Tecnologia do SUS deu parecer favorável ao uso da vacina contra a Covid também para as crianças sem comorbidades de 6 meses a 4 anos. O próximo passo antes da decisão final é a consulta pública, que deve sair na próxima semana. A Pfizer Baby foi aprovada pela Anvisa em setembro, sem restrição de aplicação. Apesar disso, o Ministério da Saúde somente distribuiu as doses para as crianças com comorbidades. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, já deu o primeiro parecer favorável à vacina contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos sem comorbidades. Esta é a segunda etapa de avaliação. A primeira foi a aprovação na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações. O próximo passo deve ser a consulta pública, que, segundo o Ministério da Saúde, deve ser publicada no Diário Oficial da União na próxima semana. A duração da consulta é de 10 dias. Após o prazo, as sugestões vão ser analisadas e o assunto volta a ser discutido na Conitec, para serem avaliadas quais alterações e sugestões devem ser incorporadas. 1 milhão de doses de vacinas pediátricas da Pfizer foram distribuídas pelo Ministério da Saúde em novembro. As doses foram distribuídas 14 dias após o governo recebê-las. De acordo com o Ministério da Saúde, como o imunizante não está fora do rol dos aprovados, nas próximas remessas todo o público deve ser incluído, se o parecer final for favorável. Ainda segundo o Ministério, não há data para uma nova distribuição. O surgimento de uma nova subvariante do coronavírus e a pouca adesão ao reforço das vacinas causaram um aumento na transmissão do vírus no Brasil no mês passado. Em São Paulo, as internações começaram a se estabilizar tanto em hospitais públicos como privados, depois de uma rápida alta de diagnósticos e hospitalizações. No Albert Einstein, por exemplo, os atendimentos respiratórios em UPAs do hospital caíram de 2.528 para 2029, de 19 a 26 de novembro. No Sírio-Libanês, em 7 dias, caiu de 120 atendimentos para 99 no pronto-socorro. Apesar da boa notícia, a quantidade ainda segue em nível preocupante.
Na Alemanha, uma enfermeira foi condenada por aplicar doses falsas de vacina contra a Covid entre março e abril do ano passado, na cidade de Friesland, em cerca de 8.600 pessoas, como professores e funcionários da saúde acima de 70 anos. Durante a pandemia, ela fez publicações contrárias às vacinas de prevenção contra o coronavírus. No centro de imunização onde trabalhava, em vez de aplicar doses da BioNTech Pfizer, substituiu por uma solução salina. Após um mês, outra funcionária notou a substituição por soro e denunciou a colega, que deverá cumprir 6 meses de prisão em liberdade condicional. E veja a seguir, venda de medicamentos genéricos cresce e gera economia de 150 bilhões de reais ao bolso do consumidor. E ainda, estudo revela que melhorar a rotulagem nutricional em embalagens dos alimentos pode ajudar a reduzir doenças. A segunda fase do programa do Banco Central para sacar mais de 4 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras deve ficar para o ano que vem. A estimativa era disponibilizar 8 bilhões na economia por meio do sistema de valores a receber. Prevista para 2 de maio, foi suspensa inicialmente por causa da greve dos servidores da instituição, que terminou em julho. O BC afirma que as equipes técnicas da instituição estão promovendo melhorias no sistema. Nos últimos 12 meses, a venda de medicamentos genéricos cresceu no país. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. Os medicamentos genéricos surgiram em 1970 com a proposta de baratear esse tipo de produto. Atualmente, existem cerca de 3.300 registros de medicamentos genéricos e mais de 22 mil formas de apresentação, de acordo aí com dados da Anvisa. O aumento da venda desses medicamentos é de 9,09% nos últimos 12 meses. Então, entre os meses de novembro de 2021 e outubro de 2022, mais de 1 bilhão e 800 milhões de unidades foram comercializadas. Esse número representa cerca de 35% do total do mercado de produtos farmacêuticos em unidades. Medicamentos biosimilares, ou seja, aqueles que não têm mais patente, que já expirou a patente e podem ser desenvolvidos em versões parecidas por outras empresas, também apresentaram um aumento expressivo de 21,55%. Esse número é devido à comercialização de mais de 1 milhão e 300 mil unidades no mesmo período. Eles representam 8,25% do mercado de medicamentos biológicos. Então, esses medicamentos são utilizados aí no tratamento de mais de 50 doenças, entre elas o câncer e doenças autoimunes. E desde que esse tipo de mercado surgiu, esse tipo de medicamento surgiu, já movimentou mais de 150 bilhões de reais no Brasil. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Com o objetivo de tratar alguma doença ou mal-estar, muitas pessoas acabam recorrendo aos remédios, algo comum e que em algum momento pode ser necessário. Comprimidos, cápsulas ou drágeas podem até ser parecidas na aparência, mas há um motivo que as torna diferentes. Um medicamento pode se apresentar de diversas formas, seja como injeção, xarope ou até mesmo pílulas. Quando o assunto é aparência, comprimidos e cápsulas podem até ser semelhantes, mas isso se mantém apenas nesse quesito. Os comprimidos são feitos através da compressão a partir de equipamentos selecionados dos fármacos e adjuvantes apropriados para o produto. A drágea se assemelha a um comprimido, mas é coberto por açúcar e corante. Já a cápsula tem seu princípio ativo coberto por invólucro solúvel, com diversos formatos e tamanhos. Os diferentes tipos dependem de uma recomendação específica para serem utilizados, que acabam levando em conta as características da pessoa que será medicada. Um exemplo é a medicação do idoso. Para ele é muito mais fácil tomar um remédio em forma de drágea do que comprimido. A drágea é mais lisa e facilita a ingestão do remédio, fator que pode ser levado em conta pelo médico ou farmacêutico. O comprimido, por sua vez, tem melhor execução quando o medicamento é por via oral. Eles resistem às enzimas digestivas e não são degradados por ela. Como vantagem, os comprimidos apresentam precisão na dosagem, simplicidade em sua preparação e sua boa estabilidade físico-química. Porém, ele não possibilita o ajuste de dose, algo que é possível fazer com as cápsulas.
Falando nelas, quando são moles, possuem medicamento em óleo. Quando duras, recebem o medicamento em pó. Elas são muito usadas pelas farmácias de manipulação porque seu formato possibilita o acréscimo da dosagem. Seus pontos negativos estão em não poderem ser divididas, além da ingestão não ser tão simples para idosos e crianças. Por outro lado, existem as drágeas, que são mais fáceis de serem engolidas, além de ser coberta por açúcar, que diminui o sabor não tão bom dos princípios ativos do remédio. Mas como nem todas são perfeitas, as drágeas são consideradas ultrapassadas, até porque é um processo caro, mas se torna dependente de quem faz o seu procedimento. Mesmo com essa variedade de formas e tipos diferentes de medicamentos, você deve tomar cuidados que são essenciais para um melhor consumo e armazenamento. Sempre mantenha seus remédios em locais secos e longe do calor. Verifique a validade antes do consumo e se a embalagem está lacrada. Um estudo revelou que melhorar a rotulagem de advertências nutricionais nas embalagens dos alimentos pode ajudar a reduzir doenças relacionadas à desnutrição. Um estudo da Universidade de Nevada, Reno e da Organização Pan-Americana da Saúde afirmou que a adoção de melhores práticas no sistema de rotulagem nutricional frontal pode ajudar a diminuir doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, pressão alta e alguns tipos de câncer. Dos 35 países membros da OPAS, 30 introduziram formalmente esse tipo de rotulagem. Essa prática convém, por exemplo, aumentar o tamanho das advertências, empregar um fundo contrastante para melhor visibilidade e usar o termo excesso em vez de alto em. O objetivo da rotulagem frontal é ajudar a população a entender o conteúdo nutricional dos produtos, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e processados com excesso de gordura, açúcar e ou sal, além de ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. A pesquisa revelou ainda que essa rotulagem aprimorada está cada vez mais utilizada e afirmou que a disseminação das melhores práticas na região demonstrou melhorar a qualidade nutricional das compras e tem sido associada a uma melhor qualidade da dieta, que, por sua vez, está associada a uma redução no risco das doenças não transmissíveis. Aumento ou perda de peso, queda de cabelo, cansaço contínuo são alguns sinais que podem indicar alguma alteração importante no seu organismo, como, por exemplo, a tireoide, funcionando mais ou menos do que deveria. A tireoide é uma glândula que se encontra na parte frontal do interior do pescoço. Ela tem seu formato semelhante ao de uma borboleta e provavelmente você não vai ouvir falar dela até que surja algum problema que prejudique o seu organismo. Essa glândula tem como função produzir e regular a secreção de hormônios essenciais. Qualquer irregularidade causará sintomas que irão prejudicar a sua qualidade de vida. Os endocrinologistas explicam que a tireoide é um dos principais fatores para garantir um crescimento e desenvolvimento ideal para as crianças, além de um organismo adulto com bom funcionamento. Os dois principais distúrbios são o hipotireoidismo, que é a diminuição da produção hormonal, e o hipertireoidismo, que é o excesso de produção de hormônios tireoidianos. É sempre bom estar atento aos principais sintomas. Cansaço extremo é um dos sinais que merece sua atenção, característica de quem tem hipotireoidismo, que só acontece devido à falta de produção dos hormônios, causando uma queda no metabolismo e nas funções do organismo. Visto que os hormônios da tireoide regulam o desenvolvimento de neurônios, as mudanças repentinas no humor também ligam o alerta. Muitas pessoas apresentam nervosismo ou irritabilidade. Casos de concentração ou memória também merecem atenção. Quando a tireoide não funciona como deveria, o metabolismo fica mais lento, diminuindo o gasto de energia e ganhando quilinhos a mais. Logo, as alterações no peso de forma inesperada causam uma preocupação maior. Fique atento na sua concentração ou memória e também se o seu coração está acelerando rapidamente mesmo em repouso, que pode ser fruto do excesso de hormônio tireoidiano. Dores musculares e cãibras podem aparecer pelo seu corpo e devem ser avaliados.
Para as mulheres, a tireoide tem participação na regulação do ciclo menstrual, que pode ficar irregular até mesmo com a parada do ciclo por meses. Além de ter controle da taxa metabólica do corpo, regulando a produção de calor, a glândula da tireoide também participa da produção dos fios de cabelo. A perda ou calvície pode ser resultado do hipotireoidismo em ambos os sexos. Para aqueles que apresentam sintomas compatíveis, o indicado é buscar um especialista para realizar uma avaliação clínica para chegar a um diagnóstico. Em São Paulo, a partir do dia 10 de dezembro, o público terá acesso ao novo Museu da Inclusão com a exposição Pessoa com Deficiência, Lutas, Direitos e Conquistas. A reforma foi entregue hoje pelo governo do estado, depois das instalações internas passarem por restauro e modernização, com troca do piso para facilitar a circulação de cadeiras de rodas, troca do piso podotátil, troca da iluminação e adequação do espaço de exposição e dos espaços de atendimentos e estudos. As obras começaram em janeiro. O investimento foi de R$ 860 mil. Com o museu, a ideia é que, a partir dessa exposição, os visitantes possam refletir sobre a pessoa com deficiência, mudar sua visão e, principalmente, mudar sua atitude em relação a elas. O governo estadual também entregou 91 vans acessíveis para 55 municípios, no âmbito dos programas Nova Frota São Paulo para a Cidade Acessível. Os veículos possibilitam um transporte seguro e adequado de pessoas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas. As entregas coincidem com o mês em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 13 de dezembro, e abrem o calendário de comemorações da data. E a seguir, IBGE revela que de cada 4 jovens, um ficou desocupado ao longo de 2021. E nos Emirados Árabes, um táxi para cachorro faz serviço 24 horas por dia com ou sem a presença dos donos. Nesse fim de semana acontece a primeira fase da FUVEST 2023, considerada de grande dificuldade e de pressão psicológica para os candidatos. A primeira fase da FUVEST vai reunir mais de 114 mil candidatos em uma prova que tem duração de 5 horas. Quem vai fazer essa primeira etapa tem que responder 90 questões, que estão divididas entre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português, química, além de questões interdisciplinares. E muitos candidatos se prepararam por meses para esse momento. Mas agora que está chegando perto, a ansiedade pode atrapalhar um pouco no desempenho durante a prova. Então se liga nas dicas do Dr. Fabiano de Abreu para você conseguir realizar uma boa prova. Então, você se lembrar do que você estudou, trazer à memória o que você estudou, você buscar horas de lazer ali junto à natureza e ficar pensando, eu aprendi sobre isso, aprendi sobre aquilo outro, isso pode ser que caia na prova ou não. Se não cair na prova, mais conhecimento para mim, que bom. Independente de cair na prova ou não. Fora isso, essa rotina que eu falei, uma alimentação, dieta mediterrânea, japonesa, você dedicar 30 minutos por dia ali para fazer um exercício físico aeróbico, e tal fazer exercício físico vendo vídeos no YouTube de matérias que vão cair. E aí você traçar uma rotina que não seja também massacrante até a prova. Você não vai ficar estudando o dia inteiro, você teve tempo suficiente para estudar. Então você vai traçar horários, né? Estuda ali 1 horinha, dá uma descansada, mais 1 horinha, dá uma descansada. E quando chegar antes da prova, um dia antes da prova, não estude. Um dia antes da prova, não estude. Recomendo que não estude. Lembrando que o resultado da primeira fase vai ser divulgado no dia 16 de dezembro e a prova da segunda fase para os classificados vai acontecer aí nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023, com os resultados sendo divulgados no dia 30 de janeiro. Então agora é só seguir as dicas aí do Dr. Fabiano e fazer a prova com calma para garantir um bom resultado. Dados do IBGE divulgados hoje mostraram que de cada 4 jovens, um ficou desocupado ao longo de 2021. 25% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos não trabalharam nem estudaram ao longo de 2021.
São 12 milhões e 700 mil jovens nessa condição e 62% são mulheres. Dentre as mulheres, 41% são mulheres negras. A pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a falta de experiência dos jovens é um fator que dificulta o acesso ao mercado de trabalho. A pandemia foi um complicador a mais para os jovens, tanto para estudar quanto para acessar o mercado de trabalho. A produção industrial brasileira teve alta de 0,3% na passagem de setembro para outubro, após 2 meses seguidos de queda, puxada principalmente por produtos alimentícios, segundo dados do IBGE. Apenas 7 das 26 indústrias pesquisadas registraram crescimento, que foi insuficiente para recuperar a perda acumulada de 1,3% em agosto e setembro. De cada 4 profissionais, 1 já foi demitido por conta da idade. De acordo com o levantamento, 24% dos trabalhadores perderam seus empregos por serem considerados velhos. A pesquisa realizada pelo Vagas.com, Coletivo e Talento Sênior, em agosto deste ano, contou com a participação de 252 profissionais de recursos humanos que utilizam as soluções do Vagas for Business Talento Sênior. O estudo perguntou ainda se a empresa na qual trabalha considera eliminar candidatos mais velhos por conta da idade no momento da contratação. 1 em cada 5 participantes informou que considera essa possibilidade. O levantamento procurou saber também se a empresa na qual o profissional de RH trabalha contratou alguém com mais de 50 anos nos últimos 6 meses. Do total, 42% disseram que não contrataram. Além disso, 81% disseram que a companhia onde trabalham não promoveu nenhum programa para a contratação de pessoas com mais de 50 anos no último ano. As palestras e ações sobre etarismo praticamente inexistem no ambiente corporativo. De acordo com a pesquisa, 90% informaram não ter conhecimento de ações nesse sentido. A economia dos Estados Unidos criou 263 mil empregos em novembro, desafiando a ação agressiva do Federal Reserve para esfriar a economia e reduzir a inflação alta de décadas. Donos de empresas nos Estados Unidos contrataram mais trabalhadores do que o esperado em novembro deste ano e aumentaram os salários apesar dos crescentes temores de recessão, o que pode complicar a intenção do Banco Central americano de começar a desacelerar o ritmo de suas altas de juros neste mês. A taxa de desemprego manteve-se estável em 3,7%, de acordo com o último relatório mensal de empregos do Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Refinitiv esperavam que o ritmo de contratação desacelerasse para um ganho de apenas 200 mil empregos em novembro e a taxa de desemprego permanecesse estável. Mas as expectativas variaram de 133 mil a 270 mil. Ao final de outubro, havia 10 milhões e 300 mil vagas disponíveis nos Estados Unidos, muitas delas nas áreas de lazer e hotelaria, saúde e assistência social. O presidente russo Vladimir Putin disse ao chefe de governo alemão Olaf Scholz, nesta sexta-feira, que os ataques maciços da Rússia às infraestruturas de energia da Ucrânia são necessários e inevitáveis. Ele também denunciou que considerou de postura destrutiva do Ocidente ao apoiar o governo ucraniano. O Kremlin divulgou uma nota com o resumo das declarações de Putin a Scholz após sua primeira conversa desde setembro. O russo afirmou que as Forças Armadas evitaram por muito tempo ataques com mísseis de alta precisão contra certos alvos na Ucrânia, mas Putin defendeu que essas medidas se tornaram necessárias e inevitáveis diante dos ataques provocadores de Kiev. Scholz pediu a Putin que retire suas tropas da Ucrânia para alcançar uma solução diplomática. Também nesta sexta-feira, o Kremlin rejeitou as condições apresentadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para um diálogo com Putin e insistiu que Moscou vai prosseguir com a ofensiva. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse à imprensa que para Biden as negociações são possíveis apenas depois que Putin abandonar a Ucrânia e que Moscou não está disposto a aceitar essas condições.
A quantidade de emplacamentos de veículos no Brasil registrou uma alta de 8,2% em novembro em relação ao mês anterior, totalizando 342.819 unidades. Com isso, o resultado no acumulado de janeiro a novembro de 2022 já é de 4,5% maior que o do mesmo período do ano passado, segundo o levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Os licenciamentos de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em novembro cresceram 17,98% na comparação anual, para 203.994 veículos. Na comparação com outubro, os emplacamentos aumentaram 12,78%. No ano, as vendas seguem em baixa, recuando 1,3% no acumulado até o final de novembro, a 1.887.000 unidades. Considerando somente o segmento de automóveis e comerciais leves, houve uma recuperação ao longo de 2022 e estão próximos da estabilidade em relação ao ano anterior. Na comparação com o mês anterior, a alta foi de 13,93%, comparando com novembro de 2021. Os emplacamentos de automóveis e comerciais leves eletrificados chegou a 4.995 em novembro, uma alta de 11,95% comparada com outubro. No ano, somam 43.701 unidades emplacadas, 43,5% a mais do que o mesmo período do ano passado. Se o seu cachorro precisa de uma carona até o veterinário, saiba que em Dubai, nos Emirados Árabes, um táxi faz o serviço 24 horas por dia, com ou sem a presença dos donos. A taxista e proprietária do Smile for Tail, Batia, é quem faz a condução dos peludos para a creche, para o veterinário, parque ou qualquer outro destino. A aceitação foi tão boa que ela espera expandir sua frota para além de um veículo. Para a experiência ser melhor, o carro de passeio é adaptado para receber o público pet. Fico muito feliz porque sou uma entusiasta dos animais de estimação e acredito que me dou muito bem com eles. Eles ficam muito à vontade quando estão comigo e desde o dia em que o serviço surgiu até hoje, isso me dá um imenso prazer, ajudando e auxiliando muitos donos de animais de estimação, muitos clientes de animais e seus filhos peludos. Outros serviços de táxi em Dubai geralmente não permitem animais porque não gostam ou por medo. Para quem precisa do serviço, as corridas provocam sorrisos para a cauda e segurança para os pais de pets. Smile for Tail está fazendo um grande favor para os pais que não dirigem ou que não têm outra opção e podem levar seus animais de estimação para onde quiserem. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.